Olá, pessoal. Sejam bem-vindos. Aqui mais um vídeo, Laboratório de Telecomunicações, dentro da quarentena, né? E então vou analisar os circuitos do transmissor de FM, modelo didático, datapool, do Laboratório de Eletrônica. Eu peguei na apostila no site sites.google.com/site Cordielt. Então, lá você tem acesso à apostila, por exemplo, do terceiro ano, e nessa apostila do laboratório tem lá o setor de TEL, e você, então, tem acesso às tarefas de TEL, e uma delas é do transmissor de FM. Eu separei uma parte do circuito, justamente a alma do transmissor, que é o oscilador, um oscilador Hartley, e o modulador. O circuito modulador, aqui, modulação em FM, é feita por um Varicap, um BB809. Então, eu vou fazer primeiro uma análise rápida. Essa aqui é apenas uma parte do circuito transmissor, basicamente 1/3 do circuito do transmissor. Então, aqui gera o sinal de radiofrequência, com uma frequência aproximada de 90 MHz, é ajustável, né? Eu vou mostrar, inclusive, o ajuste é feito afastando e aproximando as espiras da bobina. E esse sinal gerado é um oscilador Hartley. Esse sinal gerado, ele tem a capacitância total do circuito variada pela capacitância do Varicap, que, por sua vez, recebe uma polarização vinda desse divisor de tensão a partir dos 12 volts e é somado o sinal de áudio da entrada. Então, aqui uma vista geral, eu vou dar uma passada pelos componentes, explicando a necessidade de cada um, a função de cada um, e depois eu vou apagar e vou entrar em um pouco mais de detalhe, uma análise um pouco mais aprofundada. Muito bem. A tensão de alimentação, 12 volts, quando entra no circuito, na placa de circuito impresso, é providenciado imediatamente a conexão ao circuito um capacitor eletrolítico capaz de filtrar variações de baixa frequência para que essas variações de frequência baixa que porventura venham pela linha de alimentação não afetem a modulação. Então, isso é responsável por tirar ruídos que venham pela linha de alimentação. E existe, por outro lado, uma preocupação de que o sinal de radiofrequência não vá para a linha de alimentação e saia irradiando pelo circuito da fonte de alimentação. Então, é instalado aqui, próximo ao transistor, bem próximo, todos os circuitos de radiofrequência, obrigatoriamente, a regra é as conexões são as mais curtas possível. Então, nunca imagine que vai ser adequado montar um circuito de radiofrequência, que trabalha em frequência bem mais alta, que vai ser adequado montar numa protoboard, por exemplo, né? Em que as capacitâncias são muito altas, as conexões são muito longas, né? Então, o ideal é uma placa padrão de circuito impresso, com as conexões bem curtas, ou uma placa feita com essa finalidade, também com as conexões bem curtas. Então, aqui, de cara, logo na entrada da alimentação, um capacitor responsável por reduzir qualquer interferência de baixa frequência no funcionamento do circuito, e um capacitor de discos cerâmica de 1 nanofarad, que não permite que sinais de radiofrequência vão para a fonte de alimentação. Como isso ocorre?
Por que um capacitor eletrolítico da ordem de 100 microfarad, da ordem de 100 microfarad, colocado em paralelo com um capacitor de 1 nanofarad? Que diferença faz um capacitor de 1 nanofarad somado a um capacitor de 100 microfarad? Com uma ordem de grandeza aqui de 10 a menos 6 e aqui 10 a menos 9, 1000 vezes, né, a ordem de grandeza. O motivo é o seguinte: a construção de um capacitor eletrolítico em que uma folha de alumínio é enrolada com folha de papel, fazendo o dielétrico, o papel embebido numa solução eletrolítica, e o alumínio fazendo as armaduras. O isolante é feito com o dióxido de alumínio durante a construção do capacitor. Só que os capacitores eletrolíticos, uma grande maioria deles, eles são construídos enrolados, um sobre a folha de alumínio e a folha de papel sobre ela mesma. E isso traz para alta frequência um comportamento de indutor. Então, os capacitores eletrolíticos, para frequências muito altas, eles são circuitos indutivos. Então, eles se comportam para frequência muito alta com uma reatância indutiva, e essa reatância tem valor alto, pode ir a 100 ohms, 1000 ohms, e para a radiofrequência, na ordem de 90 MHz, isso seria um péssimo negócio. O objetivo do capacitor eletrolítico aqui seria não deixar ocorrer variações, mas como ele tem uma reatância alta em frequência alta aqui, frequência alta também, então ele não teria o comportamento de eliminar, de aspas, provocar um curto-circuito para os sinais de alta frequência. Já o capacitor de disco de cerâmica, como ele é construído a partir de uma lâmina de cerâmica banhada em prata de um lado e do outro, e soldados terminais, depois tem um revestimento de epóxi, esse capacitor tem um ótimo comportamento em frequência alta. Os seus terminais são bem curtos, não há efeito indutivo significativo pelo comprimento do fio, então o capacitor de 1 nanofarad tem o papel de provocar, aspas, um curto-circuito para sinais de alta frequência. Então, isso não permite que na linha de alimentação existam variações de frequência alta. Falando em carga e descarga do capacitor, o equivalente à reatância seria dizer que os sinais de alta frequência, por causa do efeito indutivo do capacitor eletrolítico, permite que ele varie a tensão sobre ele nessa frequência alta. E o capacitor de 1 nanofarad, por causa da sua construção, não tem efeito de reatância significativo, então ele não permite variações de frequência alta na tensão de 12 volts aqui. E isso se traduz matematicamente, se traduz como uma reatância muito baixa para frequência alta. Muito bem. Em frequências baixas da retificação, os 60 Hz da rede elétrica, ou 120 Hz de uma retificação em onda completa, o capacitor eletrolítico tem um comportamento ótimo, porque a reatância dele, da ordem de 100 microfarad, é uma reatância baixa para frequências de 100 Hz, 120 Hz, enquanto que o de 1 nanofarad não se presta para esse tipo de comportamento em frequência baixa. Muito bem. Então, explicada a razão de você encontrar um capacitor eletrolítico de 100 microfarad em paralelo com um capacitor de disco cerâmico de 1 nanofarad, a motivação é essa. O comportamento ótimo em baixa frequência e o comportamento ótimo em alta frequência. Muito bem. Então, seguindo a linha de alimentação, tradicionalmente, os capacitores de filtragem da linha de alimentação
são desenhados logo perto do borne de alimentação. Isso traduz, em parte, a própria construção. O filete de circuito impresso, que vem da linha de alimentação, no ponto onde ele toca no dreno do transistor de efeito de campo, aqui nesse circuito, naquele ponto é conectado, então, o capacitor de desacoplamento da linha de alimentação, para desacoplar a radiofrequência, para não permitir que a corrente de dreno provoque variações de alta frequência na linha de alimentação. A partir daqui, então, você olhando o circuito, aqui um transistor de efeito de campo, um BF 245, um transistor de efeito de campo de junção, formando uma configuração de oscilador Hartley, a tomada na bobina. A ordem da bobina 0,17 microhenry, que colocado em paralelo com 18 picofarad, provoca uma frequência de ressonância da ordem de 90 MHz, que é o que se pretende transmitir. 90 MHz está logo no início da faixa de FM, então é ótimo para se fazer os testes usando um receptor de FM comum para ouvir a transmissão. Acoplado aqui no circuito ressonante, entra a capacitância do varicap. Essa capacitância do varicap, ela vai ser acoplada para a massa. Aqui, um capacitor de 47 picofarad se comporta para o circuito como se estivesse em série. Então, a capacitância aqui do varicap da ordem de 10 picofarad, em série com um capacitor de 47 picofarad, dá uma resultante que entra em paralelo com o circuito ressonante. Esse indutor tem a finalidade de não permitir que o sinal de radiofrequência daqui da oscilação, passando pelo varicap, que ele venha para a linha de áudio. Então, esse indutor, com uma indutância de 100 microhenry, ele apresenta uma reatância alta para a frequência de 90 MHz e apresenta uma reatância baixa para o sinal de áudio, que tradicionalmente vai aqui de 100 Hz a 20 kHz. Para música, por exemplo, para voz, o canal de voz seria suficiente de 300 Hz a 4 kHz. Então, para frequências baixas, a reatância de 100 microhenry permite que a variação de áudio passe na polarização do varicap. O sinal de radiofrequência que existe aqui, a senoide de radiofrequência que existe aqui, ela, quando chega nesse ponto aqui, encontra apenas o capacitor para massa, formando o conjunto que faz variar a frequência de ressonância. Esse indutor, então, ele tem baixa reatância, XL igual a 2π FL. Então, aqui o indutor é de 100 microhenry. O sinal da frequência que provoca a reatância, aqui de 90 MHz, resulta num valor de reatância bastante alto, como quase que aberto aqui esse circuito, quase que como se colocasse aqui um resistor de valor bem alto. É só calcular o valor da reatância que vocês vão ver que o valor dele é muito alto. Para o sinal de áudio, a reatância de 100 microhenry é insignificante. Então, a variação de áudio passa para o varicap. Seguindo do lado de cá, seguindo à esquerda aqui, tem um divisor de tensão feito com 2 resistores de 10K. Então, a linha de alimentação de 12 volts, ela vê esse total aqui. 680 ohms, ele tem uma finalidade de apresentar
uma impedância de entrada do sinal de áudio na faixa de 600 ohms. Então, os dois resistores de 10K formam um divisor de tensão, o que dá aproximadamente 6 volts aqui nesse ponto. A tensão contínua de 6 volts nesse ponto aqui, ela passa pelo indutor e é ela que faz a polarização inversa do varicap. Então, a polarização inversa do varicap, do lado de cá, através do indutor, ele tem 0 volts, do lado de cá, ele tem uma tensão de 6 volts, aproximadamente. Um pouquinho acima, porque aqui tem 10K e aqui 10,7 km, aproximadamente. Então, a tensão aqui é um pouco maior do que essa daqui. Então, aqui é um pouco maior do que 6 volts e aqui um pouco menor do que 6 volts, dividindo a tensão de alimentação de 12. A finalidade desse capacitor é provocar uma reatância baixa no resistor de 10K, de forma que o sinal de áudio, quando entra por aqui, através do capacitor, ele vê esse resistor muito mais do que esse aqui. Então, com 10K e 10 nano colocado em paralelo, isso aqui baixa a frequência de passagem do sinal para a ordem de kHz. Então, significa que o sinal de áudio praticamente vê somente o resistor de 680 ohms. Mas, ao mesmo tempo, esse capacitor aqui, que deixa o sinal de áudio passar, bloqueia os 6 volts para que não afete a polarização do circuito que injeta áudio aqui na entrada. Então, vamos passar agora por uma análise um pouco mais detalhada. Então, vou apagar o circuito e nós vamos ver, então, desde a entrada, o sinal de áudio afetando a polarização do varicap, e isso alterando a frequência de oscilação do oscilador Hartley, e então provocando uma geração de modulação em frequência, uma geração de FM. Então, aqui está o oscilador Hartley. A linha de alimentação, o capacitor de 100 microfarad, que faz uma filtragem para não permitir que existam variações aqui de baixa frequência, vindo da retificação da fonte de alimentação. O capacitor de 1 nanofarad, que faz um papel inverso, não permite que o sinal de alta frequência gerado aqui, provocando uma corrente variável no dreno, provocasse aqui uma variação de corrente na linha de alimentação. A carga armazenada no capacitor de 1 nanofarad, ela consegue manter estável a tensão de 12 volts diante das variações de corrente do dreno na frequência de 90 MHz. Então, se você fizer a conta da reatância capacitiva você fizer a conta da reatância capacitiva aqui, então você verá que quanto alta a frequência, com a reatância de 1 nanofarad, e aqui 90 MHz, então essa reatância tem um valor muito baixo, da ordem de ohms. Se você fizer a mesma conta com 100 microfarad, também dará uma reatância muito baixa, mas tem que lembrar que ele tem um efeito indutivo muito grande. E o efeito indutivo dele, então, provoca um aumento da reatância dele, ao contrário do que se queria, ao contrário do que se desejava, deixa uma reatância dele alta,
a reatância indutiva XL 2π FL. Então, a reatância provocada pelo efeito indutivo do capacitor com a frequência alta aqui de 90 MHz, esse efeito indutivo da construção do capacitor provoca um aumento na reatância. E ele não tem o comportamento, então, de barrar as variações. Por isso, então, a necessidade do capacitor de 1 nanofarad. Normalmente, na montagem, você encontra os dois muito próximos, e próximos ao transistor, que é quem provoca as variações. Aqui, na configuração do transistor de efeito de campo, quem projetou originalmente o circuito teve a ideia de utilizar esse princípio aqui, de colocar o sistema de autopolarização usando o resistor de autopolarização no source dele, dreno, source e gate. O circuito clássico consiste em fazer isso aqui, um resistor de gate, um resistor de source. No dreno, se for retirar sinal no dreno, entra também um resistor no dreno. Mas, nesse caso aqui, o sinal sai na bobina, no source do transistor, então o dreno pode ficar ligado direto na linha de alimentação, sem problema nenhum. O circuito clássico consiste na corrente de dreno. Quando ela atravessa o resistor, provoca aqui uma tensão no resistor de source. Essa tensão aqui deixa o source mais positivo do que a massa. Como o gate está ligado à massa, o potencial dele é 0 volt, então o resultado é esse aqui. A autopolarização negativa de gate, ela resulta nesse comportamento. Você tem 0 volt aqui, 0 volt aqui. Então, essa polarização dessa tensão do resistor de source está aplicada daqui para cá. Tensão do resistor de source. Então, observe que o negativo, o menor potencial, está no gate em relação ao source. Então, VGS, a tensão entre gate e source, é igual a menos a tensão no resistor de source. Então, isso é que promove a tensão negativa de gate para polarizar o transistor no ponto de operação que o projetista quis colocar. Como isso é conseguido ali na bobina? Qual é o comportamento? O comportamento é esse aqui. O source passa pelo resistor, vem na espira, em uma das espiras da bobina, e do outro lado, aplicado na bobina, então o potencial médio aqui é 0 volt, passando pelo fio de cobre que constrói a bobina. A bobina tem esse aspecto aqui. E ela tem uma tomada nesse ponto. Então, essa tomada aqui e esse lado aqui vai a massa. Então, essa tomada aqui vai no resistor. Aqui vai no transistor. Deixa eu inverter aqui.
Pronto. Então, o gate vai à massa através do fio da bobina. Então, o potencial do gate é 0 volt. Aqui, ele passa pelo fio da bobina e vai à massa. O source vai à massa através do resistor. Então, o caminho da corrente de dreno, ID, atravessa o resistor, atravessa o fio da bobina e fecha o circuito para a massa. Então, aqui tem a corrente de dreno e corrente de gate. Não vai ter aqui a polarização negativa de gate, faz com que não tenha corrente de gate. E o transistor de junção não foi feito para trabalhar com polarização de gate. A junção do gate com o canal é uma junção muito frágil em termos de corrente. Algumas vezes, alguns microamperes são suficientes para você danificar a junção do gate, de um transistor de junção. Então, a ideia é, o fio de cobre, ele tem resistência de 0,1 ohm, ou menor até. Em frequência alta, a resistência dele aumenta até, mas por efeito pelicular, todo condutor, quando está submetido a uma corrente de alta frequência, as cargas elétricas circulam pela superfície do condutor. Quanto mais alta a frequência, mais as cargas elétricas se afastam do núcleo do condutor e vão para a superfície dele. E isso reduz a área de condução e a resistência do condutor aumenta bastante com o aumento da frequência. Então, é típico, assim, por exemplo, um fio de cobre que tem uma resistência de 1 ohm, você submete a uma frequência de 10, 20, 30 MHz e a sua resistência sobe de 1 ohm para 10 ohms de resistência, para essa corrente alternada de frequência alta. Para a corrente contínua, não. Para a corrente contínua, a parcela da corrente contínua das cargas elétricas de polarização do transistor de efeito de campo passa pelo fio como se ele tivesse praticamente 0 ohm de resistência. Então, a corrente passa aqui sem nenhuma dificuldade. O mesmo acontece no que diz respeito à medida de polarização do gate. O gate, na prática, está no potencial da massa, praticamente como se existisse um fio ligando direto o gate à massa, dessa forma aqui. Para efeito de sinal, não. Para efeito de sinal, a tensão alternada que aparece aqui, nesse terminal de saída da bobina, do oscilador, essa tensão alternada, ela aparece até mais alta, um valor aumentado, por causa da relação de espiras aqui. Então, aparece aqui em volta do 0 volt. E esse é o sinal de realimentação que entra no gate do MOSFET, do FET, e faz com que mantenha a oscilação. Para garantir um ganho mais alto, toda vez que você coloca um resistor no source ou no emissor de um transistor, colocar um resistor aqui de polarização de gate, para que ele não pareça que está flutuando, e então vou colocar o 12 volts aqui. Então, a corrente de dreno, quando passa pelo resistor de source, deixa um potencial, e esse potencial, observe que está aplicado com o negativo aqui e o positivo aqui, o menor potencial aqui e o maior potencial aqui é RS. Então, aqui não há corrente passando, esse resistor aqui se comporta como um fio, porque não há corrente de gate, que o gate está polarizado inversamente, então a corrente de gate é 0, não tem queda de tensão no resistor. Então, a tensão do resistor é 0 volts, do resistor de gate.
é 0 volt. Então, o potencial aqui embaixo é 0 volt, o potencial no gate também é 0 volt. E por isso tem a polarização. Toda vez que você coloca um resistor ligado no terminal comum do transistor, pode ser o source, pode ser o emissor de um transistor, toda vez que você faz isso, as variações de corrente, essa corrente de dreno, ela varia de valor de acordo com a oscilação. Aumenta e diminui em cada ciclo do sinal. Então, quando a tensão aqui nesse ponto aumenta, a corrente aumenta. Quando a tensão diminui, a corrente diminui. E assim sucessivamente. Aqui a tensão de sinal dos 90 MHz. Esse resistor provoca uma queda de tensão também para o sinal de 90 MHz. E isso faz com que ocorra uma realimentação negativa e reduz a amplificação do transistor. Então, no momento que bota um resistor aqui no source do FET, reduz o ganho do transistor e ele pode parar de oscilar. Então, o projetista vem aqui no resistor e coloca um capacitor em paralelo que não permite, um capacitor, por exemplo, da ordem de 1 nanofarad, que para as variações de corrente no sinal de oscilação de 90 MHz, ele apresenta uma reatância XC muito baixa, praticamente 0 ohm. Então, significa que para a polarização do transistor, para a corrente de dreno, existe o resistor. Para as variações da corrente de dreno, a corrente aumentando e diminuindo na frequência de 90 MHz, o capacitor provoca uma tensão constante. Ele não permite, a constante de tempo dele não permite que a tensão sobre ele varie. Então, a combinação desse resistor de source com o valor do capacitor dá uma constante de tempo que as variações rápidas da corrente de dreno não conseguem variar essa tensão daqui. Ela fica com um valor praticamente constante. Matematicamente, isso se traduz por uma reatância baixa, né? Então, quando você calcula a reatância do capacitor, XC, 1 sobre 2π FC, o que você está fazendo é colocando uma reatância muito baixa, como 1 ohm, 10 ohms, o que você está fazendo é aumentando a constante de tempo, o produto RC, para que a carga e a descarga do capacitor fique invariável quando a frequência variar o sinal. Então, o sinal variável não consegue variar rapidamente a carga no capacitor. O valor dele e o valor do resistor são escolhidos para que a tensão ali fique constante no que diz respeito à variação de 90 MHz. Quando isso acontece, na análise matemática, você então diz que a reatância é muito baixa, é 0 ohm. O efeito da reatância 0 ohm significa que é como se, para 90 MHz, existisse um curto-circuito no capacitor, em volta do resistor. Então, para efeito de polarização, existe o resistor. Então, para corrente de dreno, existe o resistor e aparece aqui a tensão de polarização de gate. Para efeito de 90 MHz, as variações da corrente de dreno, a tensão aqui é constante, não varia, e a aparência é de que existe alguém ali que não deixa a variação ocorrer e é como se o sinal passasse direto, as variações passassem direto daqui do source para a bobina. Essa é a finalidade
do capacitor de desacoplamento. Com certeza você já viu em outro lugar um circuito parecido com esse aqui. Vou fazer um desenho aqui, um esboço de um pequeno amplificador, pré-amplificador de áudio, de baixo sinal. No laboratório, por exemplo, nós temos um teste com um BC549, um resistor de coletor de 2K2, um resistor de emissor de 1K, 330K no R1 da base e 100K no R2 da base. Aqui na base, através de um capacitor de 10 microfarad, é aplicado o sinal de áudio do gerador. O sinal de áudio é aplicado aqui. Então, aqui entra uma senoide. A reatância desse capacitor deixa o sinal de áudio na faixa aí da ordem de 1 kHz, deixa aplicar na base, provoca uma variação na corrente de base, que provoca uma variação na corrente de coletor e na corrente de emissor. O sinal é retirado daqui para a massa, já que os 12 volts estão fixos, então a variação de corrente no resistor de coletor faz aparecer aqui uma fase invertida e amplificada em relação à entrada. Nesse caso aqui, a relação dos dois resistores, de resistor de coletor e o resistor de emissor, significa aproximadamente que a amplificação de tensão desse circuito será menos R2 sobre R1, perdão, menos RC melhor sobre RE. Então, resistor de coletor, resistor de emissor. O que dá um ganho aproximado de menos 2. Então, amplificação de tensão, aproximadamente menos 2. O sinal negativo, mostrando a inversão de fase. No mesmo circuito, no mesmo experimento, com ganho da ordem de 2, se for colocado aqui no resistor de emissor um capacitor de 47 microfarad, eletrolítico porque nessa ordem de capacitância só capacitores eletrolíticos são pequenos. Você pode botar um capacitor de poliéster, por exemplo, de 47 microfarad, mas ele vai ser muito maior do que o próprio circuito, do que a fonte, a própria fonte de alimentação. Por causa da forma de construção, um capacitor de poliéster nessa ordem de valor, ele seria imenso. Então, um capacitor eletrolítico colocado em paralelo com esse resistor estabiliza a tensão sobre ele, não deixa mais que as variações da corrente de emissor provoquem variações na tensão de emissor. Então, o capacitor eletrolítico ele vai se carregar, a constante de tempo de 47 microfarad com 1 kΩ vai dar um tempo longo suficiente comparado com o sinal de 1 kHz. Então, o sinal de 1 kHz vai provocar uma variação na corrente de base, provoca uma variação na corrente de coletor, aparece sinal de saída, mas na corrente de emissor, aqui, as variações são drenadas ou carga ou descarga do capacitor. E a constante de tempo aqui é tal em que a reatância desse capacitor, 1 sobre 2π FC, 1 sobre 2π FC, então aqui 1 kHz e aqui 47 microfarad, vai dar um valor de reatância muito menor do que o resistor de 1K. Então, isso equivale, em termos de tempo de carga e descarga, a uma constante de tempo longa. O sinal de 1 kHz, ele tem um período de 1 milissegundo. Se você bota uma constante de tempo de 10 milissegundos, significa que a variação de sinal
que dura 1 milissegundo, ela vai enfrentar um tempo de carga e descarga 10 vezes maior do que ele e não vai praticamente ter efeito sobre a tensão do capacitor. Isso estabiliza a tensão do capacitor, estabiliza a tensão de emissor e desaparece a realimentação negativa. E o ganho, que era da ordem de -2, ele pula para a ordem de centena, pode ir até 200, menos 200, porque tem inversão de fase, né? Então, na ordem de 100 a 200 de amplificação nesse circuito, quando é instalado o capacitor em paralelo, eliminando a realimentação negativa. A mesma coisa aconteceu com esse resistor aqui de source, do transistor de efeito de campo. Então, ali onde está o source, o resistor vai para a massa. Claro que ele está indo para a massa através do fio de cobre do indutor. Então, o projetista, verificando que isso reduziria o ganho, ele precisa colocar o resistor para provocar a polarização negativa de gate, para colocar o transistor no ponto de operação que ele quer. Mas, ao mesmo tempo, esse resistor reduz o ganho do transistor e o circuito pararia de oscilar. O transistor é quem garante que as perdas de energia do circuito ressonante vão ser amplificadas para repor a energia e manter a oscilação. É um dos critérios de Barkhausen para que se mantenha a oscilação de um circuito. São 2 critérios. Primeiro, que a fase total tem que ser 0, a realimentação tem que ser positiva. Segundo, que o ganho do amplificador tem que compensar as perdas da rede de realimentação, senão no momento em que você liga, ele começa a oscilar e a oscilação amortece e ele para de oscilar, porque as perdas são maiores do que a amplificação. No momento que coloca o capacitor aqui, isso eleva a amplificação, retira a realimentação negativa e o transistor aumenta o ganho, então ele mantém a oscilação. Então esse seria o comportamento de um caso e do outro caso. Se você tirar o capacitor, colocar um osciloscópio aqui capaz de mostrar para você uma onda de 90 MHz, e você liga a alimentação, você verá uma oscilação amortecida. Ele dá a partida por causa da variação de tensão da alimentação que você provocou nele. Então, essa variação de tensão de alimentação injeta cargas elétricas, corrente, no circuito ressonante. O circuito ressonante começa a oscilar, mas as perdas são maiores do que o que é compensado pelo transistor, porque o ganho está baixo, e então vai perdendo energia e amortece a oscilação. No momento que você bota o capacitor, aumenta a amplificação do transistor, e então ele consegue repor e mantém a oscilação. Então, a necessidade desse capacitor em paralelo ali foi essa, de aumentar o ganho do transistor, que estava reduzido pela presença do resistor de polarização. Como ocorre aqui? Então, a corrente passa pelo indutor, a corrente de dreno, vinda lá do dreno para a source, essa corrente ID, passa pelo transistor, provoca a tensão de polarização do resistor de source, que vai ser usada. Esse ponto aqui, apesar de vir a corrente de lá, esse ponto aqui tem 0 volt. A resistência do fio de cobre tem um valor muito baixo, então a resistência do fio é praticamente 0 ohm. A reatância da bobina, a reatância do indutor, 2πfL, ela é alta. Então, ela permite que a tensão média seja 0, nesse ponto aqui. Então, o sinal de saída tem uma tensão de 0 volt e tem uma oscilação de 90 MHz em volta de 0. Se você colocar o osciloscópio ali,
você vai encontrar essa forma de onda. Uma tensão tornando-se até negativa aqui e mais positiva aqui em volta de 0 volt, enquanto o circuito oscila. Então, aparece aqui, nesse ponto, uma tensão alternada. Quando o transistor conduz, as cargas elétricas armazenam no capacitor através de carga elétrica armazenada nas armaduras dele e do campo magnético na bobina. Quando a corrente diminui, o circuito, então, completa a oscilação. Então, o princípio é, no momento em que a corrente aumenta, a tensão aqui aumenta o campo magnético da bobina e aumenta a tensão e as cargas elétricas do capacitor. No momento em que a tensão cai, o campo magnético da bobina se extingue, inverte a polaridade, ele joga cargas elétricas no sentido contrário e a tensão desse ponto se torna negativa. Então, o efeito é como se fosse quase, embora seja linear, quase como se você tivesse uma chave ligada num circuito ressonante. Então, imagine um circuito ressonante paralelo. E aqui você coloca uma chave e uma fonte de tensão. Eu vou colocar aqui para efeito de polarização aqui, para não se imaginar que está aplicando a corrente direto numa resistência de 0 ohm do fio. Eu vou colocar um resistor aqui, limitador da corrente. Então eu coloco aqui, por exemplo, 1 kΩ e coloco aqui 12 volts. Ligo a chave e desligo. No momento que eu ligo a chave, passa uma corrente por aqui, pelo fio da bobina, que gera um campo magnético. Esse campo magnético inicial, pela lei de Lenz, o efeito da lei de Lenz é exatamente esse. Quando você tenta impor corrente no indutor, ele cria um campo magnético que se opõe a essa variação, no primeiro momento. Então, no primeiro momento, aparece uma tensão aqui e carrega o capacitor. Quando você ligou a chave, carregou o circuito, botou cargas elétricas, criou campo magnético e botou cargas elétricas no capacitor. Você volta a chave, o circuito fez esse processo, deixa eu colocar na fase correta, o circuito estava estável, 0 volt, liguei a tensão vinda da fonte, desliguei, ele sobe e o circuito faz, então, uma oscilação assim. O objetivo do transistor é fazer esse momento de carga e cada vez que o circuito gerar o semiciclo positivo de novo, o transistor aumenta a condução e repõe as cargas. Quando ele reduz, ele também ajuda a reduzir. Ele força para baixar mais ainda, reduzindo as cargas elétricas. Quando vem outro pico positivo, ele gera para cima, gera para baixo. Então, o circuito ressonante completa aqui, o transistor faz esse trabalho, o circuito ressonante faz esse, e então aparece uma senoide alternada em volta de 0 volt na saída do circuito oscilando. Então, isso daqui é, mal comparando, o efeito do transistor conduzindo mais e conduzindo menos, só que através aqui de um chaveamento. Os transmissores antigos que usavam, alguns transmissores antigos, para transmissão de código Morse, telegrafia, eles não tinham muito problema com a qualidade da senoide, a distorção da senoide, porque não era injetado áudio nele, então ele não tinha um compromisso de linearidade na variação da amplitude da onda portadora, do sinal gerado de RF. Então eles usavam um chaveamento, a válvula eletrônica ou com transistores, trabalhando em classe C.
E a classe C é aquela em que o transistor só conduz no pico do sinal e corta no restante do tempo, exatamente como se fosse uma chave que liga e desliga e deixa o circuito ressonante completar a senoide. É exatamente o princípio dos amplificadores antigos trabalhando em classe C. Muito bem. Então, aqui terminou essa parte. Então, agora eu vou fazer a análise do circuito modulador. Então, aqui o oscilador, Hartley, a configuração Hartley. Aqui a onda portadora, aqui ele gera a onda portadora. Essa expressão onda portadora é uma expressão muito antiga e o significado dela é o seguinte: como o sinal de radiofrequência, quando ele é colocado numa antena, como ele se propaga no espaço, se você provocar uma variação de amplitude ou uma variação de frequência nesse sinal de alta frequência, essa variação de campo magnético no espaço sofre a mesma variação do sinal de áudio, por exemplo. Então, você fez uma variação de amplitude com a voz. Essa variação de amplitude faz uma variação de campo magnético na propagação no espaço. Essa onda que se propaga no espaço está transportando a informação da voz na sua variação de amplitude ou variação de frequência, nesse caso aqui. Então, daí surgiu a expressão de onda portadora. Então, o sinal gerado pelo oscilador de um transmissor, ele gera, aspas, a onda portadora do transmissor. Então, quando você ouvir falar, um transmissor tem portadora, mas não tem áudio, não tem modulação, significa que ele está gerando o sinal de alta frequência, mas que a variação de amplitude ou variação de frequência, dependendo do tipo de transmissão, não está ocorrendo, então só tem, aspas, a onda portadora, mas não tem variação nem de frequência, nem de amplitude, que era o que se pretendia transmitir. Música, voz, vídeo, seja lá o que for, né? Então, guarde essa expressão onda portadora, porque dá a impressão de que é uma onda que se propaga no espaço, uma onda eletromagnética, uma onda, um campo magnético variável gerado por uma corrente elétrica alternada, e essa corrente elétrica alternada, através do circuito modulador, sofre uma variação de frequência, por exemplo. Então, a onda que se propaga no espaço, ela também sofre essa variação de frequência. Quando chega no receptor, ela é demodulada e você tem, então, no alto-falante, você tem o som reproduzido, né? Nós já vimos, inclusive, né, em outra aula, já foi visto o receptor de AM, né, modulação e amplitude. Muito bem. Então, aqui eu encerro essa parte. Aqui sai o sinal da onda portadora na frequência, aqui nesse exemplo, próximo de 90 MHz, é uma senoide que vai ter a sua frequência alterada pelo sinal de áudio. Então, vamos verificar agora o comportamento do varicap, que é o objetivo do modulador. Então, o circuito modulador de FM com varicap. Então, eu vou usar o BB809 para provocar uma variação na frequência do circuito ressonante. Então, eu tenho aqui o circuito ressonante. Tem aqui o circuito ressonante. E vai lá para o gate, vem lá do source, gera
depois vi do source aqui, gera o sinal de 90 MHz, que é escolhido pelo valor do indutor e do capacitor. E agora, então, eu vou ligar aqui um varicap e vou mostrar como o varicap pode provocar a variação de frequência. O varicap tem aqui uma capacitância. Ele tem uma capacitância da ordem de 10 picofarad. São valores em volta de 10 picofarad. Então, observe que 10 picofarad em série com 47 dará 47 vezes 10 sobre 47 mais 10. Então, 470 dividido por 57. Então, isso aqui resulta um pouco menor do que 10 picofarad, né? Se fosse 570 por 57, daria 10. Então, aqui, aproximadamente 8. 5 vezes 8, 40. Então, aproximadamente 8 picofarad. Então, esse conjunto aqui, varicap e esse capacitor que vai para a massa aqui, é como se você tivesse em paralelo com o capacitor de 18 picofarad e com o indutor, é como se você tivesse um capacitor variável, porque esse é o objetivo do varicap. Quando a tensão sobre ele variar, ele vai variar a capacitância e ele vai variar a frequência de ressonância do indutor. Então, aqui, aproximadamente 0,17 microhenry, aqui, aproximadamente 8 picofarad, variável, de acordo com a voz, de acordo com o áudio. Então, você imagine, 8 picofarad em paralelo com 18, fazendo o circuito ressonante com o indutor, né? E isso, então, como ele é variável, vai provocar uma variação na frequência de oscilação. Então, esse é o objetivo desse conjunto aqui. Vamos ver agora como é que a polarização é aplicada no varicap. Então, o circuito simplificado se apresenta assim. O varicap, aqui é assim. E aqui tem um capacitor de 47 picofarad, o varicap na ordem de grandeza de 10, de dezena de picofarad, aqui 18 picofarad, o indutor lá na ordem de 0,1 microhenry, a ordem de grandeza é essa, né? Então, você tem a capacitância de um em série com a do outro, ligado em paralelo com o 18. Então, resultou nisso aqui. Um capacitor variável, de acordo com a polarização, em paralelo com o outro. Muito bem. Como ocorre a polarização do varicap? Para que tenha um comportamento, você já mostrei isso numa outra aula, a maior variação de capacitância de um diodo ocorre quando ele está polarizado inversamente. Polarizado diretamente também varia, mas essa região de variação é muito pequena, já que na polarização direta ele está limitado ao 0,6 volts. Depois disso, ele passa a conduzir o sinal alternado. Então, sempre a gente coloca o varicap polarizado inversamente. Como é que ele será polarizado inversamente nesse circuito que eu apresentei?
Então, aqui está o varicap. O indutor é fundamental nessa avaliação. E do lado de cá, do varicap, entra um divisor de tensão. Por enquanto, eu vou simplificar para que se compreenda a finalidade. Então, aqui liga na tensão de 12 volts e aqui dois resistores de 10 kΩ. Dois resistores de 10 kΩ. Como o divisor de tensão está fornecendo uma tensão positiva aqui no catodo, então você tem isso aqui, ó, dois resistores iguais, 10K e 10K ligado no mais 12 volts. Se você medir aqui, você vai encontrar um potencial de mais 6 volts. Então, a tensão desse ponto para a massa, metade da tensão de alimentação. Muito bem. Então, você liga num diodo, se for um diodo comum, em que o outro lado dele, que o anodo dele, esteja a massa, observe que aqui está em 0 volt e aqui tem uma tensão de mais 6 volts. Então, daqui para cá, tem uma tensão de 6 volts, polarização inversa. Está polarizado inversamente. Então, não tem corrente. Não existe corrente circulando para cá. A única corrente que existe é a corrente de 12 volts dividido por 10 mais 10. 10K mais 10K. Isso dá aproximadamente 12 dividido por 20. Então, dá aqui 0,6 miliampere passando por aqui. Uma corrente baixa, 600 microampere. Passando por aqui. Para lá não vai corrente nenhuma, porque o anodo do diodo está na massa e o catodo do diodo está numa tensão positiva. Então, o diodo está polarizado inversamente. Pronto. Então, esse objetivo de polarizar inversamente o varicap já foi conseguido. Através da bobina, o fio da bobina, que é aquela bobina bem simples, eu esqueci de mencionar aqui a tomada. Então, é soldado um fio aqui, esse aqui vai para a massa, aqui vai no source e aqui vai no gate. Então, aqui cerca de 4 espiras. 4 espiras num diâmetro de aproximadamente 1,5 centímetro. Um comprimento da bobina de aproximadamente 1 centímetro. 1 centímetro de bobina, as espiras juntas, né? Essa é a bobina que determina a ressonância junto com o capacitor de 18 picofarad. 18 picofarad. Na prática, lá no laboratório, quando a gente quer mudar a frequência do transmissor, então, geralmente, nós colocamos o transmissor funcionando, colocamos uma fonte de áudio, pode ser um MP3 player de um telefone celular, por exemplo, injetamos a música e um outro telefone celular ligado com o aplicativo de rádio, receptor de rádio, então ele recebe o sinal e você ouve a música sendo transmitida, né? Não vai muito longe, porque esse transmissor é só para efeito didático, então ele não tem grande potência. Ele tem ali uma potência da ordem de 10 miliwatts, talvez 50 miliwatts, uma potência bem baixa. E, inclusive, nós não usamos uma antena muito grande, então isso não permite um grande rendimento dele, né? Usamos uma antena só assim, um pedaço de fio de um pouco mais de um palmo, né? Para servir de antena. E então você ouve a transmissão. Ali no Maracanã, como está muito próximo do Sumaré, então tem muitas transmissões com sinal forte no Sumaré, na faixa de FM, e é muito difícil você conseguir ouvir
o sinal do transmissor. Então, geralmente, nós procuramos no rádio um espaço entre uma emissora e outra e alteramos a frequência do transmissor na bobina, ajustando o afastamento e afastando a bobina ou aproximando as espiras da bobina. Isso, quando você aproxima, concentra o campo magnético. Então, aumenta a indutância dela e abaixa a frequência. Quando você afasta as espiras, você faz um efeito assim, afastando as espiras, o campo magnético de uma espira reduz o efeito sobre a outra. E isso reduz a indutância total, reduz a magnetização total da bobina. O efeito de indutância dela diminui, a frequência aumenta. Você tem que lembrar que a frequência de oscilação é dada por 1 sobre 2π raiz de L vezes C. Então, se você pega a bobina, pega o indutor, e você coloca as espiras bem próximas, você aumenta a indutância e abaixa a frequência. Se você pega o indutor, pega a bobina, e você afasta as espiras, assim, você diminui a indutância e aumenta a frequência, né? Porque é inversamente proporcional. Então, a sintonia é feita, é de propósito. Pode parecer assim, puxa, mas não poderia ter uma coisa mais profissional, mas o objetivo é exatamente mostrar aos alunos que uma simples aproximação e afastamento das espiras da bobina muda a frequência de ressonância. A simples proximidade da tua mão na bobina já altera a frequência muito, pode inclusive provocar a cessar a oscilação pela absorção da tua mão no sinal de radiofrequência ali em volta, fuga, aumenta as perdas de energia da bobina quando você coloca a mão. A nossa mão, o nosso corpo, ele não é um condutor de eletricidade muito bom, mas as correntes de campo magnético geradas no nosso corpo absorvem o campo magnético, né? As correntes não têm nenhum efeito biológico significativo, porque a potência ali é extremamente baixa. Não vá se assustar e achar é igual um forno de micro-ondas. Não, um forno de micro-ondas ele tem uma potência total de 1 kW e um sinal de radiofrequência da ordem de 600 watts. Eu estou falando aqui de 10 miliwatts, entendeu? É uma potência muito, 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 muito pequena, né? O teu telefone celular, quando ele entra em contato com a central telefônica, ele manda pulsos que podem ir à ordem de 100 miliwatts, 10 vezes maior do que esse transmissorzinho didático, né? E olha que os telefones celulares de hoje em dia já são de baixa potência, né? Na década de 90, eu tive um telefone celular, Sony Ericsson, HH600, em que a potência dele, se eu não me engano, podia chegar a 500 miliwatts, 600 miliwatts, né? Era um forno de micro-ondas portátil, né? Brincadeira, porque a frequência não é tão alta, a quantidade de energia da frequência é mais baixa também, a quantidade de energia que a onda transporta também é menor, né? O efeito também é menor. Existem equipamentos de fisioterapia, hoje não são tão usados, hoje é mais usado o ultrassom, que é uma onda mecânica, né? Mas durante muitos anos eram utilizados equipamentos de radiofrequência na faixa de 20 MHz, 30 MHz, com um indutor que expunha teu corpo na parte dolorida, um problema muscular, uma tendinite, alguma coisa assim. Então, expunha o teu corpo a uma onda eletromagnética de 20, 30 MHz, de propósito para aquecer internamente o teu corpo, né? E, com isso, curar a inflamação muscular, por exemplo.
Isso foi usado durante muitos anos, chamava-se diadermia. Então, os transmissores de diadermia trabalhavam aí na faixa de 20, 30 MHz, algumas vezes com potência de 50 watts, 100 watts, para provocar aquecimento interno, para atingir a musculatura na parte interna, não queimava, não aquecia externamente, aquecia internamente. O campo eletromagnético provocava correntes elétricas na musculatura, né? E isso provocava um aquecimento das moléculas de água do nosso corpo, né? E dos outros materiais, e os sais minerais dissolvidos nos líquidos no nosso corpo, né? Do sangue e do outro, me fugiu o nome agora, dos vasos linfáticos, né? E isso, então, provoca um aquecimento muscular, né? E cura inflamações, né? Parecido, melhor do que um pano quente colocado em cima, uma bolsa de água quente, né? Que queima do lado de fora e aquece pouco do lado de dentro, até transferir o calor para dentro, o efeito é muito mais forte do lado de fora. O transmissor de RF, ele aquece por igual internamente. E não sendo de potência muito alta, há um benefício, né, ali passar 5 minutos recebendo onda de rádio localizada em cima do músculo inflamado, né? Era esse o objetivo. Muito bem. Então, vamos voltar aqui. Então, mostrei aqui que se você afastar as espiras do indutor, sobe a frequência. Se você aproximar as espiras do indutor, você baixa a frequência. E mostrei, então, a polarização de mais 6 volts do outro lado do varicap através do fio da bobina, que é praticamente 0 ohm. Aqui o fio de cobre é um fio de cobre esmaltado, de forma que quando uma espira encosta na outra, não provoca um curto-circuito entre espiras. Ele é revestido com esmalte, né? E tem um aspecto dourado. Nós vamos ver numa próxima aula, eu vou apresentar para vocês um transmissorzinho simples funcionando aqui. E vou montar um transmissorzinho. Muito bem. Então, a tensão de 6 volts polariza inversamente o varicap, porque do outro lado dele, através das espiras da bobina do fio de cobre, então ele está ligado à massa, que é o 0 volt. Muito bem. E como injetar o sinal de áudio aqui? Como fazer com que o sinal de áudio, para ser injetado aqui, eu coloco um capacitor aqui digamos, 10 microfarad, um valor alto para o sinal de áudio de 1 kHz. Então, aqui eu injeto um sinal de 1 kHz, ou a voz, né? Ou música, um sinal de MP3, por exemplo, né? E essa variação do sinal é passada para lá. Então, do lado de cá, eu tenho uma fonte de sinal que oscila em volta de 0 volt. Do lado de lá, nesse ponto aqui, eu tenho uma fonte de sinal que oscila em volta de 6 volts. O mesmo sinal, só que agora ele está somado com 6 volts. Então, o sinal de 6 volts polariza inversamente o varicap. Essa tensão subindo e descendo, digamos que vá a mais 7 volts, 1 volt de pico, 1 volt de pico, pico positivo e negativo, então vai a mais 7 volts e a mais 5 volts. Então, essa variação de 6, 7, 6, 5, isso provoca uma variação de capacitância e provoca uma variação de frequência. Isso é o modulador. Esse é o modulador. O varicap aqui tem o papel de modulador. O que quer dizer modulador? Tem um módulo do vetor. É essa a ideia. O módulo do vetor, basta você imaginar uma caneta, né? Então, uma caneta, se ela tiver a 0 grau,
a projeção da sombra dela no eixo do seno é zero. À medida que a caneta vai levantando, a amplitude da sombra, imagina uma luz de lá, projetando uma sombra aqui num papel, no anteparo. Então, quando a caneta chegar a 90 graus, a sombra é igual a vez à altura dela, é uma vez a altura dela. Por isso que o seno de 90 é igual a 1, uma vez o tamanho da caneta, né? Por isso que o seno de 30 é meio, porque a sombra tem a metade do comprimento da caneta, é a altura da sombra. Quando está a 45 graus, é 0,7, raiz de 2 sobre 2. Ou seja, 70% do comprimento da caneta é a altura da sombra. Se a caneta tivesse 1 metro de comprimento, a sombra teria 70 centímetros a 45 graus. E a 60 graus, que é outro valor que a gente sempre decora, né? Raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2 é 0,86. Então, se a caneta tivesse 1 metro de comprimento, a 60 graus do plano, a sombra teria 86 centímetros. E, finalmente, a 90 graus, 100 centímetros, 1 metro, né? Então, a caneta girando representa um vetor girando e a sombra no eixo do seno, nesse anteparo, varia segundo uma onda senoidal, uma função seno. Daí, essa comparação. Quando você tem uma função seno, você imagina que a senoide, quando sobe, é um vetor que girou até 90 graus. Quando a senoide desce, é porque o vetor continuou girando até 180 graus. Quando a senoide passa por zero, ele chegou a 180. E assim por diante. O valor negativo, a sombra é negativa em relação ao plano, e depois a sombra volta a zero, completa um ciclo da onda senoidal. Isso é uma analogia matemática. Não diga por aí, uma senoide é um vetor girando. Não, não é. Uma senoide é uma senoide, é uma tensão, uma onda senoidal, uma onda de tensão senoidal, ou uma onda na água, com aspecto senoidal, com a função do seno, é uma comparação entre um efeito físico e uma análise matemática, uma ferramenta matemática. Então, você dizer que a onda senoidal se comporta como um vetor girando, isso é uma ferramenta matemática para você fazer cálculos. Então, essa caneta girando, se o módulo da caneta varia de acordo com a tua voz, enquanto a caneta está girando, você provocou uma modulação em amplitude. Olha o nome aí, modulação. Você variou o módulo. Se você provoca na caneta girando, à medida que ela gira com frequência constante, 90 milhões de vezes por segundo, 90 MHz, 90 milhões de vezes por segundo ela girando, e você, com a tua voz, você provocou um efeito em que ela tem hora que anda mais rápido, tem hora que ela anda mais lento, hora que ela anda mais rápido, hora que ela anda mais lento. Então, a frequência dela girando aumenta e a frequência diminui. Isso é uma análise, uma comparação, uma analogia com a função seno da tensão variando a sua frequência com um vetor girando. Então, quando a caneta girando, o módulo dela pode girar mais rápido, o bastão dela pode girar mais rápido, ou o tamanho pode mudar de acordo com a variação de amplitude e variação de frequência. Então, isso é modulação. Tem esse nome por essa razão. Muito bem. Agora está faltando aqui, já mostrei como injetar o sinal de áudio na polarização do varicap. Então, sem o sinal de áudio, tem 6 volts constante. Quando você põe um capacitor, o capacitor vai se carregar aqui, com 6 volts, de forma que do lado de cá a tensão média é 0 volt, a senoide sobe e desce com um valor de mais 1 volt e menos 1 volt. Essa variação de tensão somada com os 6 volts do capacitor, veja só, quando tiver em 0 volt,
mais 6 do capacitor dá 6. Quando a tensão da senoide subir para mais 1 volt, mais 1 volt mais 6 dá mais 7 volts. Quando a senoide descer para menos 1 volt, menos 1 volt mais 6, o sinal aqui no varicap desce para mais 5, porque tem 6 aqui, menos 1 daqui, resulta em 5. Então, isso foi a variação da onda senoidal passando junto com a carga armazenada no capacitor. Veja que os 6 volts lá não afetam a fonte de sinal, porque aqui fica o capacitor carregado com uma tensão igual a de lá. Então ele subtrai. Por isso que dá 0 aqui na ausência de sinal. E por isso que quando a variação de sinal é aplicada aqui, ela soma e subtrai da carga do capacitor e faz a polarização do diodo variar. Os resistores, a corrente vai aumentar e diminuir de acordo com a tensão. Então veja, por exemplo, quando tiver 6 volts aqui, você tem 12 dividido por 20, 0,6 miliampere. 0,6 miliampere vezes 10, 6 volts. Vezes 10, 6 volts. Então 6 volts em cada um. Quando a tensão subir aqui para 7 nesse ponto, essa tensão diminui para 5 e essa daqui aumenta para 7. O total continua dando a fonte 12, que aqueles capacitores lá vão garantir que vai ficar estável. Então, mesmo a corrente aqui subindo e descendo, as cargas elétricas variando lá, a fonte não vai variar, porque ela é regulada, primeiro, né? E segundo, porque eu coloquei capacitores aqui para garantir que a tensão vai ficar constante quando a corrente variar. A constante de tempo aqui dos capacitores são escolhidas, a reatância deles são escolhidas para que eles pareçam curto-circuito para o sinal alternado. Então, o sinal variável aqui não provoca variação lá, porque eles equivalem a um circuito de 0 ohm para o sinal variável e tensão constante mantida de 12 volts em relação à massa. Dessa forma, a tensão aqui pode vir de 6 volts até 7, de 5, 6 e 7 volts, e aqui o complemento, 7, 6, 5 volts. Quando tem 5 em cima, tem 7 embaixo. Quando tem 6 em cima, tem 6 embaixo, porque o total sempre dá 12, constante, regulado pela fonte e estabilizado aqui, para não permitir variação, pelos capacitores. Então, quando vai a 7 aqui, cai para 5. Então, isso é que faz essa modulação em frequência. Varia a capacitância e provoca uma modulação em frequência. Bom, então agora aqui estão faltando alguns detalhes para terminar. Muito bem. Então, a tensão média aqui é mais 6 volts. A ideia é essa. Quando eu injetar o sinal de áudio, varia ali. O que eles perceberam? Se eu injetar o sinal de áudio aqui, o sinal de áudio aplicado dessa entrada para massa, a entrada de massa pode vir de um pré-amplificador ligado numa guitarra ou ligado num microfone. Numa próxima aula eu vou analisar o pré-amplificador de áudio. Eu me concentrei hoje na alma do transmissor de FM, porque ele é a parte mais importante. O oscilador é a parte mais importante, o modulador de FM é a parte mais importante. Então, essa variação passou para lá, você já compreendeu que fica carregada aqui as cargas do capacitor com uma tensão igual a de lá, e aí então quando passa aqui de 0 para mais 1, 0 para menos 1, isso soma e subtrai e provoca variação para mais 7 volts e para mais 5 volts, e varia. Muito bem. Só que quando o sinal é injetado, o que o sinal, a fonte sinal, vê daqui para lá? Vê um resistor de 10K para massa e um resistor de 10K para massa. Como essa tensão está constante,
as variações de tensão aqui não veem essa variação de tensão do outro lado, então é como se tivesse um resistor indo para a massa. Por isso que se diz na análise AC de amplificadores que toda vez que você tem a linha de alimentação, os resistores estão ligados na linha de alimentação, o equivalente é ele ligado à massa, porque como a linha de alimentação não varia, para variação de sinal é a mesma coisa que ele tivesse ligado à massa. Para polarização, não, mas para variação de sinal, sim. Então, esse resistor está em paralelo com esse. Então, o resultado é esse aqui, ó. Um resistor de 10K para massa, outro resistor de 10K para massa. E aí vem o efeito de capacitância do varicap, que é muito pouco, 8 picofarad. Para 1 kHz isso é insignificante, né? Então, daqui você resulta em dois resistores de 10K em paralelo, então resulta em 5 kΩ. Se você está usando uma fonte de sinal com impedância da ordem de 10, 5 quilômetros, tudo bem. Mas eles quiseram fazer de propósito ali para que se comportasse como nos estúdios de gravação. Os estúdios de áudio de gravação, a linha de áudio profissional, é sempre de 600 ohms. Isso nasceu das linhas telefônicas, né? Desde a época do Graham Bell, né? Os primeiros telefones trabalhavam com linhas de transmissão da ordem de 600 ohms. E isso foi passando com o tempo, né, para os circuitos de áudio. Então, quando o telefone passou a ser uma coisa mais eletrônica, quando passou a existir amplificadores para música, quando passou a existir receptores de rádio eletrônicos, né? E essa ideia de manter as linhas de áudio de microfones profissionais todas em 600 ohms, da mesma forma que eram as linhas telefônicas. Inclusive, um padrão de 0 dBm, você já deve ter ouvido falar, o padrão de 0 dBm é uma potência de 1 miliwatt em 600 ohms. Por quê? Por causa do sistema de telefone original, né? Por causa disso. Então, todos os estúdios de som trabalham com uma impedância de linha, os cabos de microfone, os microfones, a entrada da mesa de som, todos eles trabalham com impedância de 600 ohms. Muito bem. Então, se for usar aqui fontes de sinal com impedância média na ordem de 5K, 10K, 2K2, ou algo assim, 4K7, tudo bem. Poderia deixar os dois resistores de 10K. Mas eles quiseram fazer algo que ficasse mais parecido com uma linha profissional de áudio. Então, o que fizeram? Colocaram aqui para massa um resistor de 680 ohms. 680 ohms. Então, a ideia seria ligar aqui. Mas ligar aqui não afeta a polarização. Então, colocar o capacitor e colocar a variação aqui, não afeta, o capacitor não afeta a polarização do varicap. Então, a ideia é ligar aqui. Bota o capacitor e aqui injeta o sinal de áudio. Muito bem. Então, o sinal de áudio injeta aqui, ele provoca uma variação. Mas ele está vendo, praticamente aqui tem quase 11K em paralelo com 10, então dá um pouco mais de 5 kΩ. Como a intenção era que ele visse o resistor de 680 ohms e, ao mesmo tempo, variasse a polarização, então resolveram colocar um capacitor aqui, que pode ser, por exemplo, de 10 nanofarad. 10 nanofarad. É suficiente para o sinal de áudio, quando passar por aqui. Na verdade, deveria ser um pouco maior. Na verdade, deveria ter ali algo na ordem de microfarad. Para que o efeito da variação
encontrasse uma reatância baixa para a frequência de 1 kHz, né? Então, o ideal, em vez de 10 nanofarad, eu colocaria aqui 10 microfarad, a exemplo do que foi colocado aqui, de 10 microfarad. Então, para efeito de áudio, o sinal de áudio vê uma reatância baixa aqui, uma reatância baixa aqui, ele encontra esse resistor aqui. Então, o sinal de áudio aqui verá 680 ohms. A variação de tensão aqui dos 6 volts, aplicada aqui, vai provocar a variação na capacitância do varicap, e isso resolveu o problema. Você usa 2 resistores de 1K, de 10K, para provocar os 6 volts médio, né, para que tenha uma margem para cima e para baixo, boa, quando o sinal de áudio entrar, e, ao mesmo tempo, o sinal de áudio verá o resistor de 680 ohms de impedância. Isso é relevante quando você tem alguns circuitos mais profissionais que o comportamento dele de distorção, de banda de resposta, frequência de resposta, depende muito da impedância. Então, um circuito de áudio profissional trabalhando em 600 ohms, se você ligasse uma carga na saída dele de 10 kΩ, ele não vai ter a resposta de frequência que o projeto original do fabricante fez para ele. Vai alterar, pode distorcer, pode dar uma amplitude exagerada. Então, o ideal é que, se você tem um pré-amplificador cuja impedância de saída é de 600 ohms, você liga na entrada de outro circuito que também tenha uma impedância de 600 ohms. Então, por isso que eles fizeram isso, né? Muito bem. Então, agora, falta apenas o indutor para encerrar aqui. E a ideia do indutor aqui é a seguinte: do lado de cá tem um sinal, tem uma senoide de 90 MHz. 90 MHz, uma senoide aqui. Aí, com os seus 3 volts de pico, por exemplo, né? Pode gerar isso, 3 volts de pico. E esse sinal, ele passa pela capacitância do varicap e apareceria aqui o sinal de 90 MHz. Apareceria no resistor, a fiação e o próprio resistor, a placa de circuito impresso aqui, o circuito de entrada, microfone, etc., serviriam de antena para esse sinal. E podem provocar interferências aqui. O ideal é que o transmissor esteja numa caixa fechada de alumínio ou de cobre, blindando, que não vaze sinais de radiofrequência por aqui, e sai o sinal de radiofrequência por um cabo, vai até uma torre alta, e lá então ela irradia para o espaço, e não perto do estúdio de som, não perto da mesa de som, porque pode provocar, inclusive, interferência nos circuitos de áudio, né? Então, esse sinal de alta frequência, o ideal é que, uma vez que ele é gerado, ele vai por um cabo blindado para não vazar RF em volta, afasta do estúdio, vai para o telhado do prédio, coloca numa torre, mesmo que seja uma torre pequena, apenas para afastar um pouco do prédio, 2 metros, 5 metros, 10 metros, e essa antena, então, ela fica suspensa no espaço pela torre, irradiando em volta o sinal de radiofrequência. Mas lá dentro, no estúdio, não tem sinal de radiofrequência que poderia afetar o equipamento de som. E poderia afetar as pessoas, porque se for um transmissor de muita potência, 10 kW, 20 kW, 50 kW, o sinal de radiofrequência aplicado nas pessoas que estão dentro do estúdio, isso é um desastre para a saúde, né? Porque aquilo que eu havia falado, o sinal de onda de rádio, ele provoca aquecimento interno na pessoa. Tudo bem que, se o sinal for fraquinho, o efeito é nenhum. O organismo se adapta rapidamente ao calor e troca calor com o ambiente, e não tem nenhum problema. Não é uma onda ionizante. Não é uma onda ionizante. Por exemplo,
A luz ultravioleta do Sol, ela é uma radiação ionizante. Ela quebra moléculas, ligações moleculares. A onda de rádio, na faixa até de VHF, UHF, ela não quebra as ligações das moléculas do nosso corpo, né? E das matérias orgânicas. Então, ela causa algum aquecimento, se for uma potência exagerada, então tem que se tomar cuidado com isso. Não se pode ficar exposto a uma onda eletromagnética de grande potência, mesmo que a frequência seja baixa, né? Nem no forno de micro-ondas, que é 2,45 GHz, nem lá a onda é ionizante. Ela apenas provoca agitação nas moléculas de água do material que está sendo aquecido, e essa agitação, então, gera calor, né? No nosso corpo também. Então, por isso, nós não devemos ficar expostos a ondas eletromagnéticas muito potentes, né? Um telefone celular é muito baixo, 10 miliwatts, é muito pouco, né? Não é capaz de causar nenhum problema no nosso organismo. Pelo menos os estudos feitos pelas empresas de telefone celular, pela Motorola, por exemplo, os estudos feitos pelos fabricantes de telefone celular mostraram que não tem nenhum efeito sobre o nosso corpo, o que é muito interessante, no mínimo interessante, né? Muito bem, mas até hoje realmente não se comprovou. O único cuidado que existe, as pessoas que trabalham em locais como Sumaré, por exemplo, trabalham lá embaixo do transmissor, com um campo eletromagnético forte, eles trabalham em ambientes blindados para reduzir a incidência de onda eletromagnética neles, trabalham em turnos de 6 horas, depois descansam, retiram-se do local, vem outra equipe, né? Trabalham mais 6 horas e assim por diante. Então, o tempo de exposição é baixo, de propósito. Há o cuidado, a antena é colocada de forma a irradiar não para a estação, para que o operador não fique sujeito ao campo eletromagnético. A estação é protegida com uma blindagem condutora, condutora metálica, né? E aí as correntes de radiofrequência circulam pelo metal e não conseguem entrar. Aliás, muita gente diz, uma gaiola de Faraday. Não, não é uma gaiola de Faraday. A gaiola de Faraday é um estudo de campo eletrostático. São cargas elétricas eletrizando o metal e elas ficam do lado de fora. A blindagem eletromagnética, ela é baseada nas correntes de Foucault, nas correntes que circulam, as correntes de Eddy, as correntes que circulam no metal, as correntes que provocam um campo eletromagnético contrário àquele que está induzindo, e aí as pessoas que estão embaixo da proteção, como num elevador de aço inox, por exemplo, você observa que dentro do elevador de aço inox, o telefone celular para de funcionar, porque aquela blindagem não deixa a onda eletromagnética da estação do telefone celular entrar e chegar até o telefone. Então, o princípio é outro. A blindagem eletromagnética tem um princípio muito, muito diferente do princípio da gaiola de Faraday. Então, sempre que alguém disser que uma blindagem de RF, de radiofrequência, é uma gaiola de Faraday, não é. Não é. É uma blindagem apenas, né? A gaiola de Faraday é um princípio de eletrostática. Não tem nem nada associado a campo eletromagnético, correntes circulando nessa área metálica. Não tem relação de uma coisa com a outra. São coisas muito, muito, muito diferentes. Muito bem. Então, aqui ficou faltando alguém que não deixe esse sinal senoidal aqui vir para cá. Então, tem um capacitor aqui, cuja reatância, 47 picofarads, cuja reatância forma o conjunto ressonante, e em série com o sinal de áudio, então, foi colocado o indutor aqui com o núcleo de ferrite de 100 microhenry, de forma que ele barra o sinal, ele não deixa o sinal de 90 MHz vir para cá, o sinal circula
a corrente alternada apenas aqui pelos capacitores e pelo indutor, ele não passa para cá, mas o áudio, que é de baixa frequência, 1 kHz, ele passa e provoca variação na capacitância do varicap. Então, o áudio passa pelo indutor, porque 1 kHz com 100 microhenry é uma reatância muito baixa, é apenas um fio. 90 MHz com 100 microhenry é uma reatância muito alta. É um circuito aberto para o sinal de radiofrequência e um curto-circuito para o sinal de áudio. Então, esse é o princípio do modulador, desse modulador. Existem outras formas de modulação em frequência. Por exemplo, a que foi idealizada originalmente, se eu não me engano, foi Colpitts, quem idealizou, o Armstrong, eu não lembro agora, eu vou procurar saber, depois eu informo vocês direito. Vocês podem procurar o inventor da transmissão em FM, né? E o grande estudioso, o Collins, o grande estudioso da transmissão em SSB, né? Mas de FM, a original era por modulação em fase. Duas modulações em amplitude, a 90 graus uma da outra, assim, dois vetores, duas senoides, e se você provoca uma variação de amplitude aqui, você reduz essa amplitude e aumenta essa, o vetor resultante gira um pouco mais para baixo. Se você reduz a vertical e aumenta a horizontal, aumenta a horizontal e reduz a vertical, o vetor resultante fica mais nessa posição. Então, você provocando uma variação de amplitude nessa e oposta nessa daqui, o vetor resultante fica fazendo esse movimento, girando, mas fazendo esse movimento, que é uma modulação em fase, que resulta também numa modulação em frequência. Complicado? Vai estudar. Não, mas se eu tiver oportunidade, eu dou uma aula disso. Vocês já devem ter visto isso. Provavelmente em telecomunicações, alguém já falou isso para vocês. Os livros de telecomunicações, todos eles apresentam a modulação em fase baseado na modulação em amplitude, né? Então, sempre bom você estudar essas coisas. O horário, 21 e 21. Interessante, eu gosto desses horários. 21 e 21. Então, eu aqui vou encerrar essa aula. Depois, então, por uma próxima oportunidade, eu vou gravar, então, mostrando o pré-amplificador de áudio, o funcionamento dele, e o estágio de potência. Não é muita potência, porque a potência é baixa, mas esse sinal aqui tem uma amplitude muito pequena, uma quantidade de energia muito pequena, e ele precisa ainda de alguns transistores amplificando antes de jogar na antena, para que você consiga potências, por exemplo, como de 1 watt, 10 watts, 100 watts, 1 kW, 10 kW, então tem que ser amplificado. A alma está aqui, o modulador e o oscilador, aquele que provoca a variação de frequência no oscilador. Mas isso aqui ainda é o núcleo, ainda é a primeira parte, a parte mais importante, mas ainda ainda tem o restante para amplificar o sinal. Ainda tem o pré-amplificador de áudio, que pega do microfone, por exemplo, amplifica e entra aqui. Então, vou explicar isso então em outros vídeos, ok? Eu agradeço muito a presença de vocês, a assistência. Vão ao meu canal, Arídio Eletrônica, no YouTube, né? É fácil de achar. Vão lá, inscrevam-se no meu canal, dê um joinha e apertem o sininho. Então, eu, como todo youtuber, não sou nada ainda, né? Eu tenho ali uns 100 e poucos seguidores, né? Então, eletrônica não é assim algo que se diga puxa, né? Igual o Chaves. Então, vocês indo lá no YouTube, vocês vão encontrar outros vídeos, algumas palhaçadas.
vão encontrar o professor Edgar tocando violão, né? E é muito interessante, ele toca violão muito bem, é muito interessante a música dele. E então é isso. Muito obrigado pela audiência, foi um prazer. Estarei de volta em breve. Boa noite para todo mundo, bom dia para todo mundo, boa tarde para todo mundo, dependendo do horário que você estiver assistindo. Muito obrigado, então. Até a próxima.